Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as ameaças dos terroristas Houthis que se tornaram tão relevantes que a Marinha Americana se posicionou como nunca antes vista há década, através, é claro, do comandante da 5ª Frota Naval Americana e trouxe o Irã para a mesa de discussão. Realmente um tema extremamente importante e um sinal claro do que está por vir por aí. Antes, é claro, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e deem um joinha no vídeo para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Peço também para entrarem na loja do Área Militar, que é mapenca.com/área militar. Aqui temos mais de 70 itens exclusivos do site, com estampas de diversos tipos, diversas temáticas. Temos do Brasil, dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia. Temos aqui diversos temas com a qualidade do Área Militar, com a qualidade que vocês já estão acostumados. Então não perca tempo, temos aí diversos itens somente no site mapenca.com/área militar. E também quero agradecer aqui aos membros ativos do Clube dos Canais que vem participando, que vem sendo membro, assinando mensalmente o Clube dos Canais aqui no Área Militar. Agradeço ao Brasil Soberano, Marden Goldman, Renner 27, Antônio Cruz, Rodrigo Castro e Adenilson Correia. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Realmente é de grande valia esse interesse que vocês têm por geopolítica, por aprender mais e mais sobre o conteúdo que é tão pouco falado e, é claro, eleva ainda mais a nossa marca aqui na comunidade geopolítica. Então, sem mais atrasos, vamos para o que interessa, para o que sustenta realmente o nosso conhecimento diário sobre geopolítica. Então vocês já sabem que desde dezembro, ou melhor, desde novembro do ano passado, os terroristas Houthis que estão sendo apoiados, sempre foram apoiados pelo Irã, lá na região do Iêmen, na porção ocidental do Iêmen, lançaram ao menos mais ali 34 ativos aéreos contra diversas embarcações mercantes que estavam passando na região do Mar Vermelho e também outras vias navegáveis na porção da Península Arábica, através daquelas vias altamente importantes como a via do Mar Vermelho, que chega ali na região do Canal de Suez, no Egito. Um caminho, uma via que é extremamente importante, que corresponde a 15% do comércio mundial, que leva os produtos para o Egito, que leva os produtos para a Europa e assim vice-versa. Então os Houthis, para quem não sabe, são terroristas islâmicos do grupo xiita que controla a porção da capital Sanaa, na região ocidental do Iêmen desde 2014, travou diversas guerras com a Arábia Saudita na busca em reduzir esse poder dos terroristas que estavam avançando sobre o governo o governo local, o governo legalizado e democraticamente reconhecido pelo mundo no Iêmen. E as porções de ofensivas da Arábia Saudita na região mais ao norte do Iêmen surtiu efeito, mas não foi possível extinguir totalmente o avanço dos terroristas que se fixaram na região do ocidente, do Iêmen. Então, ali o Iêmen ele é dividido em duas partes praticamente. O oriental, ele é governado por um governo eleito, um governo ali iemenita, e do outro ocidente governado pelos terroristas. E então, desde 2015, o Irã observou esse grupo como um grupo ideal para suas sistematizações de perseguição contra Israel e também contra apoiadores árabes, apoiadores, por exemplo, dos Estados Unidos. E desde então vem financiando de forma muito resoluta e muito forte os terroristas dos Houthis.
Segundo eles, esses ataques estão acontecendo como um apoio aos palestinos, os árabes lá na região de Gaza e também da Cisjordânia, que segundo os Houthis estão sofrendo diversos ataques por conta das invasões e por conta da guerra, segundo eles, ilegal por parte de Israel. Mas como sabemos, desde 7 de outubro do ano passado, Israel vem sofrendo ataques terroristas de forma muito planejada e mortal, que ceifou mais de 1.200 israelenses em poucas horas de operação dos palestinos terroristas. Então, desde essas ofensivas de novembro, principalmente nos últimos dias, os Estados Unidos lançaram mais de 7 rodadas de ataques aéreos em cerca de 8 locais alvos dos terroristas Houthis, visando bases aéreas, visando sítios e lançamentos de mísseis sob controle dos Houthis e especificamente nas áreas controladas, ou seja, ocidentais, do Iêmen, que os Houthis controlam toda essa região. No entanto, os riscos para a economia global permaneceram. Por quê? Uma vez que muitos navios continuam a contornar essa rota para uma viagem mais longa, que eu vou deixar bem aqui destacada para vocês qual é essa rota, isso significou diminuir as receitas, por exemplo, do Egito, que sofreu muito com essas intervenções terroristas no Mar Vermelho, porque muitas mercadorias não estão chegando no Egito, ou quando chegam estão muito caras por conta do seguro pela navegação, pelos produtos que estão muito mais caros do que antes. Porque como que a seguradora ela vai manter um preço diante da rota que é extremamente mais perigosa? É o mesmo que acontece, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, em que determinadas regiões o preço do frete é elevado pelo risco de contrabandos e de receptação por conta dos narcoterroristas que temos aqui no Brasil, por exemplo. Então, essa via fluvial, essa via marítima na região ali da Península Arábica para o Egito se tornou muito instável. Então, a inflação global sobre os mercados que estão passando, os mercados marítimos nesta região, se tornaram ainda mais caros. Então, para contornar isso, qual foi a alternativa que muitas empresas marítimas de navegação, de transporte fizeram? Vou colocar aqui um mapa para vocês observarem. Temos aí a África, o continente africano, temos a porção do Oriente Médio e vou explicar qual a via alternativa para o escoamento desses 15% de produtos que correspondem ao comércio mundial, ao comércio marítimo. Então, geralmente, os produtos que saem da região da Ásia, que contorna a região aí de Singapura, passa pelo Estreito, venha pela região da Baía de Bengala, na região do Mar Índico, realmente contorna aqui o sul da Índia, vem para o Mar Arábico, passa nessa Península Arábica, entra no Golfo de Aden, entra no Estreito e aí vem para o Mar Vermelho. Então, esse estreito, geralmente o Golfo de Aden, geralmente é onde ocorrem as interceptações, e também neste estreito, que também sofre constantes agressões por parte dos Houthis. Aí vem o Mar Vermelho, que dificilmente após sair desse estreito, ele não sofre tantas intervenções, até chegar à região do Canal de Suez, onde passa a região do Egito para o Mediterrâneo. A via alternativa que as empresas e também as nações estão atualmente investindo, só que quando você investe em nova via, uma via alternativa, podem ver que da Ásia até a região do Mar Vermelho, até a região do Mediterrâneo, temos, por exemplo, algo em torno de 24 quilômetros de extensão, tá? Agora, a via alternativa que as nações que já planejam, já estão executando e querem manter por um bom período, é essa via que contorna ainda Singapura, que contorna o sul da Índia. No entanto, não entra na região da Península Arábica. Ela vem pela região mais de costa do mar da Somália, desce até a região sul do continente africano,
passa pelas costas aqui da África, dessas nações africanas, até a região da Europa, que pode adentrar aqui no Estreito de Gibraltar, rumo ao mar Mediterrâneo, ou segue aqui via Reino Unido e assim também explorar o mercado na Alemanha, o mercado na França, o mercado em toda a Europa. Então, essa rota que eu demonstrei a vocês é uma rota que acrescenta mais de 10 a 14 dias, em torno ali no total de 34 dias de viagem por essa rota alternativa, sendo que a rota mais antiga ali pelo Mar Vermelho, que dá em torno ali de 25 dias de viagem, que dá em torno de 18 a 20 quilômetros de extensão. Eu tinha até colocado que essa rota do Mar Vermelho tinha 24 quilômetros de extensão, pelo contrário, tem em torno de 18 quilômetros, tá? A rota que tem 24, quase 25 quilômetros de extensão, realmente é pela região que contorna o continente africano, tá? Então isso acende ainda mais os valores dos fretes internacionais marítimos, e que corresponde, é claro, uma via que é mais segura, no entanto é muito mais inflacionada, muito mais cara. E isso é um efeito dominó sobre os produtos internacionais. Desde 11 de janeiro, que essas forças lideradas pelos Estados Unidos vêm atacando os alvos decisivos dos Houthis. E isso tem grandes implicações, sem dúvida alguma. Só que a partir de 11 de janeiro, as tentativas de paralisar esse mecanismo de terrorismo dos Houthis se tornaram ainda mais intensivos, porque a liderança ali apoiada pelo Reino Unido, Estados Unidos, com apoio da Austrália, Bahrein, Canadá e Holanda, feriram de forma muito decisiva diversos equipamentos que estavam sendo utilizados pelos Houthis, que estavam dando muito sucesso em suas empreitadas terroristas, pegando navios mercantes através de drones, através de mísseis de cruzeiro e também balísticos. Então, a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e Reino Unido fizeram? Foi especificamente mirar em 8 alvos específicos, com bases com radares, com base com sensores, com base em lançamentos e também armazenamentos subterrâneos dos Houthis na porção controlada no Iêmen. E deu muito certo, esses ataques foram muito decisivos. Então, esses ataques de precisão, segundo os últimos informes do Comando Central americano, visaram especificamente objetivos de perturbar e degradar as capacidades que os Houthis usavam para ameaçar o comércio global e a vida dos marinheiros. Isso corresponde a ações deliberadas pelos americanos e britânicos contra as ações ilegais dos Houthis com um viés, uma função mais de pirataria e também de instabilidade em todo o planeta. E isso traz várias consequências para a estabilidade da economia mundial. Então, com base nos últimos ataques e também investigações militares, da inteligência militar e da inteligência das agências americanas, a Marinha dos Estados Unidos se pronunciou através do vice-almirante, que é o Brad Cooper, que ele é o chefe, o comandante da 5ª Frota Americana, uma das frotas mais importantes dos Estados Unidos em todo o mundo, ao lado do Pacífico, ao lado da Frota do Pacífico, né? E isso tem demonstrado que os americanos estão presentes, né? E isso determinou um pronunciamento em público que o Irã está diretamente envolvido nos ataques contra os navios mercantes e também tentativas contra navios militares que foram efetuados pelos Houthis nos últimos tempos, desde novembro, mas que piorou este mês de janeiro de 2024. Então, o vice-almirante Brad Cooper, ele não chegou a mencionar diretamente
em Teherã, né, que o Irã realmente dirigiu esses ataques individuais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Pelo contrário, ele reconheceu realmente que esses ataques estão associados ao Irã, que esses ataques também se expandiram ao longo dos dias e deixaram de ameaçar não apenas a região ali do Golfo Pérsico, mas também o Estreito de Hormuz e também as águas principais que correspondem a 15% do comércio mundial, que é o Mar Vermelho e o Golfo de Aden. Então a fala de um dos militares mais importantes da Marinha Americana chama atenção. Segundo ele, vou até colocar a frase completa dele aqui, abre aspas, para o comandante Brad Cooper. É evidente que as ações dos Houthis, provavelmente em termos dos seus ataques à navegação mercante, são as mais significativas que vimos em 2 gerações. Prestem bem atenção nisso. Completando, os fatos são simplesmente que estão a atacar a comunidade internacional. Portanto, acho que vocês viram a resposta internacional. Feche aspas. Então as falas, para encerrarmos aqui o vídeo, as falas do almirante, sem dúvida alguma que significam que uma estratégia naval já está acontecendo de forma decisiva. Já colocou um ponto final nos Houthis? Não colocou um ponto final nos Houthis. Mas certamente que essa fala em público, que nunca antes feita até o momento, e também vinda, é claro, de um comandante de uma das maiores frotas dos Estados Unidos, talvez sugere que essas falas demonstrem que futuramente poderão ocorrer operações navais mais aprofundadas junto com operações anfíbias por marines ou fuzileiros americanos, por exemplo. O que pode ocorrer ali nos próximos meses, caso as operações atuais aéreas e navais, além do alcance visual, ou seja, distante, não surtam efeito desejável para a estabilidade comercial de todo o planeta, porque a economia ela está sendo rasgada, está sendo ferida com esses ataques, com essas afrontas dos terroristas na região do Mar Vermelho e na região da Península Arábica. E isso implica consideravelmente na atuação estável dos 15% do comércio global que vem na região da Península Arábica. Eu espero que tenham gostado desta análise. É uma análise ali aprofundada em relação a essas últimas ofensivas dos Houthis, as últimas também ofensivas defensivas e também ofensivas de retaliação por parte da Marinha Americana e dos seus aliados, e também que corresponde a uma fala muito interessante que coloca o Irã na mesa de discussão e possivelmente no futuro poderia ali colocar operações anfíbias dentro do Iêmen, articulada e coordenada pelos Estados Unidos. E isso Biden já disse dias atrás, que uma missão como essa poderia ser, sem dúvida alguma, colocada à prova futuramente, caso os Houthis mantenham esses ataques ilegais contra os navios mercantes. Então era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, é claro, compartilhar e curtir esses vídeos para que possamos ganhar ainda mais relevância aqui na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.